Gente, eu esqueço. Pronto. Já foi. Então, turma, hoje, né, o primeiro momento da aula, eu vou mostrar para vocês algumas situações que acabam zerando a redação, tá? Vocês viram que mais de 80.000 candidatos o ano passado acabou zerando essa redação por coisas simples que a gente às vezes não sabe que não pode fazer e aí as pessoas acabam fazendo e zero. Às vezes a redação ela é perfeita e por um pequeno detalhe, o candidato acaba sendo eliminado e nem chega a ser corrigida a sua redação, tá? Então, a gente vai trabalhar duas coisas. Primeiro, como situações que zeram uma redação, tá? E o segundo ponto, que é um olhar geral das competências. O que quer dizer cada competência? Porque nas aulas seguintes a gente vai trabalhar detalhadamente cada competência dessa, tá? O que precisa ser feito para poder contemplar 200 pontos em cada competência. Lembrando que sua redação ela é corrigida sempre por 2 avaliadores, né? A redação do Enem é corrigida por 2 avaliadores, certo? E aí existe um critério a ser seguido para ser analisado cada competência. E são esses critérios que vocês vão ter conhecimento, tá bom? Então, o primeiro momento vai ser justamente isso, situações que zeram esta redação. No ano retrasado, no final, nem foi o ano passado, mas foram 170 mais de 170 candidatos que zeraram. Então, assim, por que é importante esses dados, ter conhecimento desses dados? Porque é muito comum acontecer isso, tá? A pessoa escreve bem e a sua redação não chega a ser corrigida. Então, antes de a gente analisar qualquer competência, o que é que deve ser feito, tem que ter ciência, né? Tem que ter noção dessas situações que zeram uma redação. Então, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu botar aqui. Deixa eu entrar também. Tá abrindo, tá? Abriu aí para você? Para você? Deixa eu só... Ok, vamos lá? Então, turma, hoje a gente vai trabalhar e observar por que um texto ele é anulado e por que é tão importante vocês terem essa noção quais são as situações que levam uma redação nota 0, tá? Então, primeiro tem a premissa básica, né? Essa premissa aqui vocês recebem quando o candidato faz a sua inscrição, tem essas orientações aqui, tá? Então, o texto tem que estar escrito mais do que 7 linhas, e lógico, quem está fazendo o curso sabe que vai ter que escrever mais do que 25 linhas, tá? Não existe uma redação nota 1000 com menos de 28 linhas, né? Eu estava esses dias olhando as redações e fiz uma análise de 100 redações nota 1000, que na aula 5 vocês receberão essas redações, tá? E todas as redações têm mais de 28 linhas, né? A partir de 28 linhas. Eu acho que das 100, só 2 tinha 28 linhas e as outras 29 e 30. Então, essa questão de mais de 7 linhas, esqueça, tá?
Aí aqui, produção própria do participante em língua portuguesa, não pode ter desenhos, não pode ter impropérios. Quando eu falo impropérios, refere-se a palavrões mesmo, então, palavras de baixo calão, tá? Tentativa de zombar do exame, entrar em contato com o corretor, mensagem com o corretor. Então, tudo isso zera uma redação, tá? Além disso, fuga ao tema, não obediência à estrutura do texto dissertativo, extensão até 7 linhas, apenas cópia integral dos textos motivadores, lembrando que os textos motivadores é para que você tenha uma ideia do que se trata, né? Então, para você conhecer mais o assunto, mas você não pode copiar o que está ali, né? Então, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação, parte deliberadamente desconectada ao tema proposto, assinatura, nome, apelido, rubrica, fora do local devidamente designado para o participante escrever, texto integralmente em língua estrangeira, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, essas são as situações que zeram. A redação de vocês, existe uma hierarquia para que ela seja analisada, tá? Então, a gente vai ver agora a hierarquia das situações que leva uma redação nota zero, tá? Primeiro, o topo da hierarquia, formas elementares de anulação. Vocês hoje vão conhecer o que são as formas elementares de anulação, tá? Segundo lugar da hierarquia, cópia. Então, quando é que um texto é considerado cópia? Terceiro lugar, fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual e parte desconectada. Então, a gente vai trabalhar cada ponto desse aí hoje, certo? Então, primeiro ponto, formas elementares de anulação. O que é que vem a ser, né, essas formas elementares de anulação? A gente vai trabalhar. Então, se o aluno não tiver seu texto, sua redação não tiver nenhuma característica dessas, nem formas elementares de anulação, nem cópia, nem fuga ao tema, nem não atendimento, atender o atendimento às normas, né, o texto dissertativo, não ter parte desconectada, a sua redação ela pode ser corrigida, tá? E aí segue o fluxo da redação normal, tá? Ela vai ser avaliada normalmente, mas antes dela ser avaliada, ela passa por essa triagem aí, né? Não tendo essas características, aí sim ela vai ser corrigida normalmente, certo? E aí vocês precisam saber, né, quais são essas características que fazem a redação zerar, tá? Aí aqui tem o primeiro ponto, que é formas elementares de anulação, conhecida como FEA. O que vem a ser essa FEA, né? Então, como o próprio nome diz, são formas elementares de anulação que referem-se a casos que o participante descubre orientações elementares da situação. Normalmente, gente, a FEA é uma forma do que o corretor enxerga para que o candidato ele se identifique, certo? Então, o candidato, de forma alguma, ele pode assinar a prova, certo? Só vai assinar no lugar designado que tem o nome, para colocar o nome do participante. Mas tem participante que acaba fazendo o texto, e aí, para identificar que aquele texto é dele, coloca a assinatura embaixo, como se fosse o autor do texto. Isso não existe. Então, no momento que o participante faz isso, é uma forma que ele se identifica, e aí acaba zerando por FEA, independente do seu texto. Quando isso acontece, gente, o corretor ele nem chega a ler o seu texto, certo? Ele automaticamente zera. Tem uma assinatura, zera. Se for uma letrinha, zera, certo? Como assinatura, só a inicial do seu nome, zera. Se for uma rubrica, zera também. Então, todas essas situações que vêm identificar quem é o participante, zera. Se houver algum desenho, também, número isolado do corpo do texto, algum sinal gráfico que faz parte do texto escrito, que não faz parte do texto escrito, caso de anulação proposital, texto ilegível ou texto em língua estrangeira com mais de 7 linhas. E aí aqui a gente vai ver agora cada situação dessa, tá? Então, prova assinada. Já vimos aqui que o candidato ele não pode, de forma alguma, assinar. Quando a gente recebe, quando o corretor recebe a redação
para corrigir, ele recebe desse jeito que está aqui mostrando para vocês. Tá vendo? Isso aqui é uma redação do Enem, tá? Então, a parte de cima, que é onde o candidato escreve o seu nome, ela é cortada e a gente não recebe essa parte, tá? Então, fica desse jeito aí. E aí, se o candidato se identificar, a sua prova é zerada, certo? Se colocar apenas as iniciais do seu nome, é zerada também. Se colocar uma rubrica, também é zerada, tá? Outra situação é fazer qualquer tipo de desenho. Às vezes o candidato fica ansioso no momento que está fazendo a redação e, para se distrair, começa a colocar na pontinha assim da folha um asteriscozinho, uma estrelinha. Isso zera a redação, tá? Qualquer tipo de desenho. Então, essas situações aqui que vocês estão vendo são situações que aconteceram de fato, não são situações hipotéticas, não, certo? E os candidatos zeraram a redação. Vamos lá, outra situação. Tá vendo aqui? Aqui embaixo, na antepenúltima linha, tipo um emojizinho, bem pequenininho, o corretor, ele não quer saber nem o que foi escrito, porque o corretor ele não tem tempo para poder fazer uma leitura de um texto sabendo que esse texto vai ser zerado. Então, isso aqui, ó, já é uma forma dele zerar a redação. E ele não chega nem a ler, porque já possui uma característica que sua redação vai ser anulada, certo? Vamos lá, para mais situações. Espera aí. Aqui, observe o que ele colocou. Por favor, não dê um zero. E colocou um coraçãozinho. Essa pessoa, ela zeraria a sua redação pelo coraçãozinho e por mandar uma mensagem para a banca examinadora. Por favor, não dê um zero, certo? Só que na hierarquia, qual que prevalece? O FEA, que é formas elementares de anulação. Logo, ele anularia já por conta do coraçãozinho, tá? Outra coisa que é importante, gente, vocês ficarem atentos. Isso aqui, ó, muito aluno não sabe, eu vou chamar a atenção. Às vezes, o candidato, ele pega sua folha de resposta e vai marcar, né, o gabaritozinho das letras corretas. E aí, das respostas corretas. E aí, logo abaixo, tá o quê? A folha de redação. Quando ele marca as respostas no gabaritozinho, no cartão de resposta dele, essas marcas acabam ficando na folha de redação. Só que ele não vê, porque só ficou a marca. Mas a redação de vocês, elas são escaneadas e enviadas para o corretor. Quando essa redação for escaneada, essas marcas ficam assim, ó, cheia de bolinhas pretas, tá vendo? Então é importante evitar isso, porque assim, se o corretor identificar que essas marcações foram feitas propositalmente, ele pode zerar sua redação, tá? Então, quando você for marcar no seu cartão de resposta, né, as questões objetivas, verifique se a folha da redação está embaixo. Se tiver, retire para que não fique com essas marcações, tá? Outra situação que é feia é quanto ao número, né? Então, aqui o que o candidato fez? Ele colocou é, as respostas dele no cantinho da folha da redação, tá vendo? Para conferir depois. Só que esses números aqui, ó, eles estão isolados, não faz parte do contexto, né, da redação. Então, é uma forma dele zerar também, tá? Sinais gráficos. Aqui tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação aqui, ele não tem uma função no texto, certo? Logo, vai ser zerado. Às vezes, o candidato escreve uma frase exclamativa, e aí, para poder intensificar a sua frase, coloca várias exclamações seguidas. Essas exclamações seguidas não têm uma função específica, porque só é para ter uma exclamação. Então, esse excesso de exclamação também faz com que você zere sua redação, tá?
Então, qualquer pontuação precisa ter uma objetividade. Se não tiver, você pode zerar. Aqui ele escreveu uma palavra isolada com o nome engenharia. E observe que ele usou esse asterisco aqui na linha 14, tá vendo? Nesse momento aqui, não é uma característica que venha zerar. Por quê? Porque esse asterisco aqui exerce uma função no texto, certo? Ele está aqui fazendo uma correção da palavra que ele colocou anteriormente. Professora, então eu posso fazer desse jeito? Não. Por mais que ele não tenha zerado, eu não aconselho que vocês façam esses tipos de correções. Caso você venha escrever uma palavra e você observou que essa palavra está escrita errada, o que é que você tem que fazer? Passa um risco na palavra, tá? E escreve a palavra corretamente ao lado, certo? Porque isso aqui, o corretor pode achar que é uma palavra que, olhando rápido, pode achar que é uma palavra isolada do corpo do texto. E aí zerar também, tá? Vamos lá. Anulação proposital, ok, também zera, tá? Agora, por exemplo, vou passar uma situação que possa ser que venha acontecer, rezar para não acontecer, mas possa, né? Você está escrevendo na sua folha de redação e aí você observa que não era aquilo que você queria falar. Você pode anular, sim, as duas primeiras linhas e começar a sua redação embaixo. Isso não vai fazer com que a sua redação seja zerada, tá? Aqui é porque o X envolve todo o corpo do texto. Aqui também. Por que que foi zerado, já que tem aqui duas linhas escritas? Porque a maior parte do texto ela foi anulada. Então, não existe mais do que 7 linhas de produção que não esteja anulada, tá? Então, acaba sendo zerada. Texto com letra ilegível é zerado também, tá? Então, se o corretor não conseguir entender a sua letra, aqui nesse grupo eu percebi que todos têm a letra legível, então não tem problema, certo? Esse problema não vai ser feito. Textos em língua estrangeira também não é uma situação, tá? E aí a gente encerra com FEA, para começar com cópia. Turma, tomem cuidado com cópia dos textos motivadores, certo? É, ou do caderno de questões. Quando o corretor ele faz o curso para poder corrigir a redação do Enem, porque todo ano o corretor tem que fazer esse curso, certo? Ele tem acesso de forma aprofundada aos conteúdos do caderno de apoio e também os textos motivadores. Ou seja, não caiam na besteira de você estar lendo lá o seu caderno de questões e você percebe que no caderno de questões tem um texto bom que poderia ser aproveitado na sua redação e você coloca. Porque é considerado cópia também, tá? Ô, professora, e se eu pegar as ideias do texto motivador e colocar no meu texto, pode fazer isso? Com certeza. Parafrasear pode. O que não pode é fazer uma cópia na íntegra, tá bom? Porque cópia também são situações que zeram a redação. Aí aqui está mostrando, né, algumas situações que foram cópias, né? O texto motivador, gente, ele vai servir de norte para você, né? Você vai ter ideias do que trata aquele tema por meio do texto motivador, mas não é para você utilizar ele todo em seu texto, tá? Então, o seu texto ele vai ser anulado se você tiver mais do que menos do que 7 linhas próprias do participante, né? Utilizar mais parte sendo cópia dos textos motivadores do que criação própria do participante, tá? Aqui neste caso, ó, esse lado que você está vendo, o participante ele copiou as 7 primeiras linhas, tá vendo? E depois ele fez uma produção própria. Esse texto ele será corrigido, porque tiveram 11 linhas de produção própria do participante. Mas eu volto a repetir, não façam cópias, né? Nem 7 linhas, nem 5 linhas. Porque você pode pegar
A única cópia que eu aconselho fazer é o tema proposto da redação. Aí você pode colocar. Mas a cópia em si dos textos, não. Aí você lê, interpreta e coloca. Professora, eu posso pegar algum dado específico que esteja apresentando no texto motivador e colocar no seu texto? Pode, desde que você, além daqueles dados, apresente um repertório legitimado seu, tá? Aí você pode, tá? O que não pode é você apresentar apenas repertórios dos textos motivadores, porque aí não será contabilizado, ok? Fuga ao tema. Fuga ao tema também é um outro motivo para zerar a nota, tá? Muitos candidatos, ao pegar a redação do Enem, eles pegam o caderno, né? E aí, logo na primeira página do caderno, eu não sei se vocês já tiveram acesso aos cadernos de redação do Enem, né? De linguagens, na primeira página tem uma frase motivacional, certo? Tem candidato que acha que aquela frase é o tema da redação e acaba fugindo, né, do tema em si, tá? Então tem que ter cuidado com esse fuga ao tema. A redação de vocês, gente, quando vocês estiverem fazendo o Enem, possivelmente estará da página 17 à página 19. É mais ou menos a localização. Por que eu estou falando dessas páginas? Porque você não vai perder tempo folheando o caderno todo para poder chegar até a redação. Então, mais ou menos, página 17 a página 19 vai ser o lugar onde vai estar esta redação. Professora, como é que eu faço para nunca dar fuga ao tema? É só você pegar o tema que está proposto nessa parte aqui, ó, na proposta de redação. Olha aqui o que fala. Deixa eu colocar aqui. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Essa frase, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, em algum momento do texto você vai ter que colocar. Que momento seria mais indicado? Na sua introdução e na sua conclusão. Mas é importante que coloque o tema por inteiro mesmo. Por quê? Porque dessa forma não haverá possibilidade de ter fuga ao tema, tá? Então coloque tudo, porque às vezes você coloca uma parte do tema e não coloca o tema por completo e você acaba tangenciando. E se você tangenciar, você cai muito a sua pontuação, tá? Como seria um tangenciamento? Quando você utiliza partes do tema. Observe, o tema aqui é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E aí você fala sobre desafios para a formação educacional e não cita surdos, né? Então você tangenciou. Se em seu texto, em momento algum, você relacionou a palavra surdo, o seu texto está tangenciado. Então, você abordou o seu tema apenas parcialmente, você não abordou por completo, tá? E aí, por isso, sua pontuação cai. Não zera, só zera se você tiver fuga ao tema, ou seja, não usar nenhum desses elementos. Mas, se você usar parcialmente, você acaba tangenciando, e se a sua nota cairá na competência 3, na competência 2 e na competência 5, tá? Independente do seu texto estar excelente. Se você fez um texto maravilhoso sobre desafios para a formação educacional, mas não citou o elemento surdo, automaticamente você tangenciou. E aí você vai ficar no máximo com 40 pontos na competência 3, 40 pontos na competência 5 e 40 pontos na competência 2, tá? Você despenca mesmo. E aí agora você já tem aí essa dica de usar a palavra por completo, tá? Então o tema o texto aborda de forma completa os elementos principais. Então vocês vão ter que identificar no seu texto, no tema, na proposta da redação, quais são as palavras-chave, né? Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização, acesso, cinema, certo?
Então, para que você aborde o tema por completo, você tem que utilizar todas essas palavras-chave, tá? E o assunto, quando é que ele é tangenciado? Quando você não utiliza todos os elementos, todas as palavras-chave, ok? Vamos lá. Às vezes acontece do aluno colocar o tema e acabar escrevendo sobre outra coisa. Se você colocar só o título, gente, não impede de você ficar com zero, porque o título, ele não é de certa forma, analisado, ele só é apenas contabilizado como linhas. Então, assim, eu aconselho, tá? No momento que vocês estiverem fazendo a sua redação do Enem, em não se preocupar com o título, porque você vai acabar perdendo essas linhas, tá bom? Aqui tem, né, um texto falando sobre homofobia, ou seja, não está relacionado ao tema, então, consequentemente, ele zerou, tá? Outra forma de você anular a sua redação é quando acontece o quê? O não atendimento ao tipo textual. E aí eu vou dar uma dica muito importante aqui para vocês. Qual é a tipologia textual em uma redação do Enem? Tem que ser dissertativo, argumentativo. Ou seja, o seu texto tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês têm que tomar cuidado para não utilizar palavras que rimem, certo? Eu acho que foi no texto de Vini, né? Ela teve um momento que ela acabou rimando, sem querer, o último período. Eu falei, toma cuidado, porque se utilizar constantemente algumas palavras que rimem, acaba sendo um poema, né? Então, foge aí da tipologia textual. Outra coisa, viu, gente, que eu acho até injusto, mas são critérios corrigidos. Tem aluno que faz sim um texto dissertativo, argumentativo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, só que para iniciar o parágrafo, ele acaba fazendo um pontinho no início de cada parágrafo, só para poder identificar ali, né, que ele está iniciando aquele parágrafo com a margem. O corretor, ele é orientado para o aluno que fizer isso, anular o texto dele. Por quê? Porque eles vão identificar que aquele texto, ele foi corrigido como tópicos, né? E tópicos foge aí da tipologia textual. Então, toma cuidado de não fazer essas marcações, tá? Porque pode ser anulado também, ok? Deixa eu subir mais um pouquinho. Aí aqui, outra coisa, se você for fazer uma exemplificação, não se empreenda à parte narrativa. Você pode até dar uma exemplificação de algum fato no seu texto, mas cuidado para você não desenvolver muito contando essa narrativa e aí a parte narrativa ser maior do que a dissertativa. Então, tome esse cuidado, tá? Aí aqui mostra outros tipos textuais. Está vendo aqui que esse texto aqui ele foi feito por estrofes e aí foi considerado um poema, tá? Aqui também foge do tipo, né? Bom dia. Ah, não faça assim, hoje eu vou começar a falar sobre isso. Não precisa iniciar essa introdução. Vocês vão ver mais à frente que a introdução ela inicia com uma contextualização, tá? Aqui também, o texto um fala sobre isso, o texto 2 fala, não, se referindo aos textos motivadores. Não. Você vai ler os textos motivadores, interpretar e aí desenvolver, né, a sua dissertação em cima dos textos motivadores, mas não precisa colocar na sua redação o que cada um fala. Porque todas essas situações zera, tá, gente?
E aí a gente vai ver agora o último tópico, que é a parte desconectada. O que é essa parte desconectada que faz o candidato zerar a redação? Vamos lá. Entende-se como parte desconectada recado ou bilhete à banca examinadora, por exemplo, eu não estudei bem, ou então, por favor, leia com atenção, nada disso, tá? Reflexão do participante sobre a prova ou sobre o desempenho no exame. Impropérios. Impropérios é qualquer palavra de baixo calão, tá? Então, assim, os políticos são idiotas. Não pode. Por quê? Porque idiotas é um impropério, certo? Então, tem que ter cuidado com essas palavras. Às vezes, o aluno quer enfatizar demais, né, a sua redação, tal, e aí acaba cometendo esses impropérios que faz zerar a redação, tá? Identificação do participante dentro do corpo do texto. Então, você fala, por exemplo, eu vivo e acredito que isso, isso, isso. Não pode acontecer, tá? Então, essas são situações. Oração ou mensagem religiosa também faz você zerar a sua redação, tá? Tem gente que, na hora do desespero, apela para Deus, né? E coloca bem pequenininho. Já peguei redação assim, bem pequenininho no cantinho da folha. Que Deus me ajude. Zerou a redação, minha filha. Aí não teve jeito, né? Então, isso zera mesmo. Trecho de músicas, hinos ou poemas de forma descontextualizada do texto, trecho sobre um outro assunto dentro do texto, tudo isso entra como parte desconectada, tá? Mensagem ou frase desconectada da proposta da temática do corpo do texto. Então, alguns alunos já teve também que coloca hashtag Lula livre, hashtag Bolsonaro, alguma coisa assim. Tudo isso zera, tá? Vamos lá. E aqui eu vou mostrar algumas situações para vocês, tá? Então, se a prova for assinada, como essa aqui, vai ser anulada, como feia, tá? Não pode. Se for dentro do texto, vai ser anulada também, como parte desconectada, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui também, ó, a palavra merda, que seria uma palavra comum, é uma palavra considerada impropério, tá? De baixo calão, então tem que ter esse cuidado, tá? E aqui algumas situações de PD, que é parte desconectada. Então, aqui, o candidato fez a redação toda e fez uma reflexão sobre a redação dele. Ele colocou aqui, ó, essa redação não atingirá nota boa e isso é uma vergonha, mas fazer o quê? No próximo ano serei bem melhor. Isso aqui, ele com certeza zerou a redação, tá? Desculpa por não ter escrevido assim, não estudei. Tudo isso zera, certo? Recado para reflexão sobre a prova, recado à banca examinadora, né? Aqui, olha o que esse candidato escreveu aqui lá no finalzinho. Deus é fiel, tá vendo? Isso aqui, gente, zera a sua redação, tá? Então, qualquer mensagenzinha, qualquer frase que seja desconectada com o corpo do texto é motivo de zerar, tá? Esse aqui falou sobre uma outra coisa, tá vendo? Diferente da proposta da redação. Assunto desconectado, também, tá? Teve uma redação um certo ano, e eu não peguei, mas saiu até no Fantástico, que um candidato, ele colocou uma receita de miojo no texto em si. Aquilo ali é uma forma de zerar a redação, né? Então, assim, o corretor, ele interpreta como se você estivesse brincando com o exame, tá? Tem gente que coloca hinos, né, do time de futebol, tal, tudo isso zera. Olha aqui o que se escreveu lá embaixo, tá vendo? Hashtag Bolsonaro 2018. Isso aqui, tudo é característica, né, que zera uma redação. Mesmo que seja bem pequenininho, tá, gente? Não importa. Aqui, lá no finalzinho, Deus é fiel.
Tá vendo a mensagem religiosa? Muito obrigado, fim. Tudo isso deve ser evitado, tá? Amém e fim. Ok. Então, turma, antes de começar qualquer analisar qualquer competência, de aprender qualquer característica, é importante que vocês, né, tenham essa noção dessas situações que zera a sua redação, tá? Então, vocês viram aí que elas podem ser zeradas por formas elementares, então qualquer desenho, tá? Qualquer assinatura, qualquer forma que identifique sua redação, cópia dos textos motivadores, cópia dos cadernos de questões, fuga ao tema, e aí eu dei a dica para não acontecer o fuga ao tema, fazer o quê? Colocar sempre o nome por a proposta de redação por completo no texto, tá? Não atendimento ao tipo textual, né? Não fazer um texto dissertativo, tem que ter 4 parágrafos seu texto. Se você pegar todas as redações, nota 1000, e for analisar, todas essas tiveram 4 parágrafos. Professora, mas eu posso fazer minha redação com 5 parágrafos? Pode, né? Você pode fazer, mas até hoje, todas as redações que receberam nota 1000 tiveram 4 parágrafos. Então, assim, se a gente já tem uma análise que já as redações padrões, né, nota 1000, possui essas características, não deve arriscar uma outra, certo? E aqui a parte desconectada. Alguém tem alguma dúvida sobre essas formas elementares de anulação? Entender o que são as formas elementares de anulação? Tranquilo? Vamos dando aí o feedback. Posso passar essa parte? Então, entenderam o que são formas elementares, que entenderam que são cópia, fuga ao tema, ficar atento na marcação das questões, não deixar a folha embaixo, não atendimento textual, parte desconectada, tudo tranquilo? Quanto a isso, posso passar pelas competências? Então, ok, então vamos lá. Então, gente, não tendo nenhuma situação dessa que zere a sua redação, aí sim, sua redação será corrigida naturalmente. E aí a gente vai passar para aquelas competências que serão analisadas. Vocês sabem, né? Deixa eu interromper aqui, que a redação de vocês são analisadas por competências. Na realidade, são 5 competências. E hoje eu vou apresentar cada competência dessa. Será uma apresentação, porque a gente vai estudar de forma aprofundada nas aulas seguintes cada competência, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui da competência. Ok, vamos lá. Quais são as competências que serão analisadas, né? Cada competência, turma, ela é dividida por níveis, certo? Cada nível tem uma pontuação. Cada competência tem a pontuação máxima de 200 pontos. Cada competência tem 5 níveis, certo? 6, né? Porque tem o nível 0 também. Então, nível 0, 0 pontos. Nível 1, 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120 pontos. Nível 4, 160 pontos. Nível 5, 200 pontos. Então, cada nível vai aumentando de 40 pontos, certo? Então, no total, 200 pontos na competência 1, mais 200 pontos na 2, na 3, na 4 e na 5, que somando todas as competências, alcança a nota 1000, tá? Então, são 200 pontos, 6 níveis, de 0 a 5, sendo que cada nível vai aumentando 40 pontos, tá? O que é analisado na competência 1?
Na competência 1, turma, a gente analisa se há um domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a gente vai observar se, de fato, o aluno ele escreve bem. Quais são as características da competência 1 que é analisada? Desvios ortográficos e estrutura sintática. Um aluno, para uma redação, para receber 200 pontos na competência 1, tem que ter, no máximo, 2 desvios ortográficos. Se tiver 3 desvios ortográficos, seja ele pontuação, acentuação, concordância, você já perde aí 40 pontos e vai para 160 pontos, porque fica no nível 4, certo? Então, assim, é importante você ter esse cuidado no momento que você faz a sua redação. Você fez aí a sua redação, certo? Então, você, depois que escreveu, vai observar a questão da concordância, vai colocar as vírgulas que faltaram, os acentos das palavras, né? Então, é importante você fazer essa observação para poder não perder tanto ponto na competência 1, que muitos alunos perdem muito ponto, tanto na competência 1 quanto na competência 3. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Quais são os erros mais comuns na competência 1? Esquecimento de vírgula, certo? É muito comum. Lembrando, gente, depois de operadores argumentativos, usa-se vírgula. Quando você for colocar um elemento adicional, usa-se vírgula. Se for um aposto, usa-se vírgula. Uma locução adverbial, seja de tempo, seja de lugar, que contém mais do que 3 palavras, o uso de vírgula é obrigatório. Então, assim, quando a gente for trabalhar a competência 1, turma, vocês vão receber 3 e-books, tá? Um que fala sobre pontuação, outro que fala sobre concordância e o outro que fala sobre ortografia, justamente para que vocês venham, né, aperfeiçoar aí essa competência 1. São e-books que são apresentados de forma bem clara, tá, esses conceitos, e aí vai ajudar bastante. Esses materiais vocês vão receber de acordo com cada competência trabalhada, tá? Então, na semana que vem, a gente já vai trabalhar a competência 1 e a competência 2, e aí vocês vão receber esse material, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado. Quando eu passei, na aula passada, os 7 passos para uma redação nota 1000, a primeira coisa foi que a redação teria que ter 4 parágrafos, certo? A segunda dica foi que cada parágrafo teria que ter, no mínimo, 3 períodos. Essa questão de período é importante para que você não faça um parágrafo único. Quando uma redação ela é constituída por parágrafos únicos, mesmo se não tiver nenhum desvio ortográfico, ela ficará limitada ao nível 3, 120 pontos na competência 1. Porque quando o parágrafo está escrito por um único período, é interpretado que a sua estrutura sintática seja regular. Então, não faça isso, tá? Mais à frente, na quarta aula, vocês verão que a gente vai trabalhar com a estrutura do texto em si, e aí a gente vai trabalhar o que cada frase que tem que ter no seu texto. E aí vocês vão perceber que, obrigatoriamente, cada parágrafo tem que ter mais aí do que esses 3 períodos. Então, nunca vai acontecer de um parágrafo ter apenas um único período. Se tiver alguma coisa errada, tem, tá bom? Então, já fique atento com a questão dos períodos, lembrando que esses períodos, eles têm que ter um sentido completo. Por que eu estou falando que tem que ter um sentido completo? Para que vocês não venham também colocar um ponto de forma aleatória, sem concluir, né, a ideia do período em si. Porque se isso acontecer, qual é a característica que vai aparecer aí? Um período truncado, um truncamento de períodos, que a gente vai trabalhar na próxima aula também. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar especificadamente a competência 1, e a gente vai falar sobre truncamento de período, período justaposto e ausência de paralelismo sintático, que é o vilão
dos alunos que sabem muito, mas não conseguem alcançar a nota 1000. Muitos alunos deixam de ganhar nota 1000 só por conta da ausência do paralelismo sintático. E aí eu vou ensinar para vocês que como a estratégia perfeita para não acontecer esse desvio de ausência de paralelismo sintático. Inclusive, eu acho que aqui no grupo, acho que foi, deixa eu ver, Yasmin, né? A redação dela teve aí uma parte do período que houve uma ausência de paralelismo sintático, e aí eu expliquei um pouco, então ela já deve ter uma noção do que vinha a ser isso, né? Mas eu vou explicar detalhadamente, viu, Yasmin, o que é essa ausência de paralelismo sintático e como não cometer mais, tá bom? Então, competência 1, o que é que a gente trabalha? Desvio. O que é analisado? Os desvios ortográficos e a estrutura sintática, ok? Alguma dúvida na competência 1 do que é analisado? Vou passar para 2, tá bom? Vamos lá. Na competência 2, turma, o que é que tem aqui? Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que isso quer dizer de fato? Ô, professora, a senhora leu aí a competência 2, mas eu não entendi nada. Tudo bem, vou explicar de forma clara. Então, professora, de fato, aí o que a competência 2 é analisada? 3 pontos. Primeiro ponto, se o seu texto possui característica de um texto dissertativo. E aí, neste caso, sua redação tem que ter um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Já foi aí um ponto. Outro ponto que é analisado na competência 2, se o seu texto aborda o tema por completo. E qual foi a dica que eu dei lá nos 7 passos, a dica 5, que você tem que utilizar o tema da redação por completo na introdução e na conclusão. Lembra também, né, no slide anterior que eu falei, pegue ali, ó, a proposta da redação do jeito que está ali bonitinho. Lógico que você vai adequar o texto, né? Se for uma pergunta, você não vai botar pergunta no seu texto, tá? Então você vai pegar ali e vai colocar direitinho. Quando você pega, gente, aquela proposta da redação e inclui no seu texto, você aborda por completo. Não tem erro, certo? Então você vai fazer isso em algum momento do seu texto, seja na introdução, seja na conclusão, seja no desenvolvimento, mas tem que colocar para não correr esse risco, certo? Outra coisa, que é o terceiro ponto, que é analisado na competência 2. A gente vai observar se no seu texto possui um repertório legitimado, pertinente ao tema, com uso produtivo. Eita, professora, que dificuldade. O que é que vinha a ser esse repertório legitimado, pertinente com uso produtivo? Vou explicar. O repertório legitimado, gente, é qualquer citação, qualquer notícia que você assistiu em um jornal, ou que você leu na internet, né, que tem uma divulgação maior, né? Não, eu não posso, por exemplo, ler o site O Baitabo Urgente, certo? E aí colocar na minha redação. Por quê? Porque não tem uma dimensão, né, maior. Mas você pode sim assistir o Jornal Nacional e colocar na sua redação. Você pode abrir aí o portal G1, lembrar de uma notícia que foi importante, que tem a ver com a sua redação e colocar na sua redação. Então, qualquer citação, qualquer alusão, qualquer referencial referente a uma área do conhecimento é um repertório legitimado. Seja história, seja filosofia. Tem gente que pergunta, ô professora, toda redação, para poder receber nota 1000, tem que ter um repertório filosófico? Não, tem que ter um repertório legitimado. Lembrando que esse repertório não pode ser retirado do texto motivador. Por quê? Porque se for retirado do texto motivador, não será contabilizado, certo? Então tem que ser um repertório próprio seu, que pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser algo que você assistiu na novela. Então, tudo isso entra como repertório legitimado. Algo que você estudou na disciplina de história, tá? Vai ser repertório legitimado, certo? Como é que esse repertório legitimado passa a ser pertinente?
quando este repertório está relacionado ao tema, tá? Oh, meu Deus, professor, e agora eu vou ter que decorar então não sei quantos repertórios, porque eu não vou saber qual é o tema que vai cair na redação? Acalma o coração. Não, não precisa. Porque às vezes, primeiro, quando a gente for estudar a competência 2, a gente vai trabalhar com macrotemas, que são temas gerais, certo? Que você vai poder utilizar. E além disso, existem também repertórios coringas, que eu vou apresentar para vocês. Vocês vão receber também uma apostila só de repertórios coringas, que independente do tema que cair, você pode utilizar, que vai dar certo, tá? Esses repertórios coringas, a princípio, ele só é legitimado, mas você, quando apresentar o seu ponto de vista, vai fazer com que aquele repertório transforme-se em pertinente e produtivo. Porque no momento que você vai apresentar o seu ponto de vista, você vai abordar o tema também. Então, quando aborda o tema, é pertinente. Quando você apresenta o seu ponto de vista, dando-lhe uma produtividade, relacionando ao que foi citado, torna-se produtivo. E aí, nesse momento, gente, que você apresentou o repertório legitimado, pertinente e produtivo, você ganha 200 pontos, tá? Professora, quantos repertórios na minha redação do Enem eu tenho que ter para garantir 200 pontos? Um repertório basta. E em que local na minha redação a senhora aconselha eu colocar este repertório? Na sua primeira linha do texto, iniciando a sua introdução. É importante, turma, que você sempre inicie a sua redação com uma contextualização. Como, por exemplo, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todo cidadão tem direito à saúde, à educação e ao lazer. Gente, Constituição Federal é a carta na manga. Por quê? Porque a Constituição Federal aborda todos os temas, certo? Então, você pode já decorar esse seu primeiro repertório, como carta na manga. Quando você for, se você lembrar de outro, ótimo. Se você não for, você usa a Constituição Federal, tá? Por quê? Porque é a citação mais usada nas redações do Enem. Ô, professor, e por ser a redação mais usada nas redações do Enem, isso não cairá a minha nota? Não. Porque o que a gente analisa? Que tem um repertório. Seja um repertório batido ou seja um repertório novo. Tem que ter um repertório. Não importa qual é o repertório, mas importa que ele seja legitimado. Se é legitimado, você terá a sua pontuação. Isso não depende se um aluno usou esse repertório ou se 100 mil alunos usaram o repertório, tá bom? Então, tem que ter esse repertório. Sim, aí você usou essa Constituição Federal, tá? E aí o tema é sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você colocou: todo cidadão tem direito à educação, à saúde, ao lazer. Certo, repertório legitimado, de acordo com a Constituição Federal, né? De acordo com a Constituição Federal de 1988, todo cidadão tem direito à saúde, à educação e ao lazer. Ponto. Embora no Brasil isso não aconteça, e aí você vai desenvolver. Devido a isso, isso e isso. Quando você coloca embora no Brasil, isso não vem a acontecer, você já está transfazendo um elo com seus argumentos relacionando ao que foi citado, e isso você transforma em produtivo. E aí, nesse momento, você vai abordar o tema também, colocando aí o tema da redação. Então, nesse momento aí, você transformou em produtivo e pertinente. 200 pontos, tá? Então, competência 2, texto dissertativo argumentativo, abordagem completa do tema e repertório legitimado, pertinente e produtivo. São as 3 características que são analisadas na competência 2, ok? Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que é que tem que ter, professora, de fato, nessa competência 3 para eu poder entender? Porque eu não estou entendendo aí, tá? Essa competência que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentações de defesa de um ponto de vista. O que é analisado de fato, gente? O seu projeto de texto e o desenvolvimento das ideias. São essas 2 características aí, simples. E aí,
Como é um projeto de texto ideal? Um projeto de texto ideal, um projeto de texto estratégico, é aquele projeto de texto que ele está todo interligado, da introdução à conclusão. O que é que tem que ter nesse projeto de texto para ele se tornar estratégico? Vamos lá. Você vai iniciar a sua introdução. Na introdução, gente, primeiro você vai começar com a contextualização, como eu já falei, certo? Depois você vai apresentar o seu ponto de vista. Após apresentar esse ponto de vista, você vai ter que apresentar também duas teses. Essas duas teses, elas nortearão toda a sua redação. Ô, professora, e o que que são essas teses? Né, para ficar mais claro. Essas teses, normalmente, são as causas da problemática, né, daquele tema. Por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais são as causas que impedem que o cinema torne-se democrático? Aí a gente pode pensar, o cinema não é democrático porque não tem em todos os lugares, né? Só tem nas cidades mais desenvolvidas. Por exemplo, Ubaitaba e Aurelino Leal não tem um cinema. Quem quer assistir e ir ao cinema tem que se deslocar para Itabuna ou para Ilhéus. Então, isso já impede, né, de que ele seja democrático. Então, já posso utilizar aí como a primeira tese, né? A falta de acesso para todos, né? Em todas as cidades. Tá, primeira tese, ok. Segunda tese, qual seria? O que poderia ser? Às vezes tem nas cidades, mas mesmo assim a pessoa não pode ir porque o custo dos ingressos é muito alto. Então, é a segunda tese. Quando eu for desenvolver os meus desenvolvimentos, eu tenho que desenvolver em cima daquelas teses. Eu não posso desenvolver com outros assuntos, porque a redação, gente, ela é uma teia, ela tem que estar toda interligada. Então, o meu primeiro desenvolvimento, que estará no segundo parágrafo, eu vou ter que falar sobre a primeira tese, que foi a questão do acesso aos cinemas, né, nas cidades, certo? Minha segunda tese eu vou desenvolver no terceiro parágrafo, que vai ser o quê? Quanto ao valor dos preços dos ingressos, certo? Eu tenho que desenvolver sobre isso. Eu não posso colocar uma outra causa no meu desenvolvimento se eu não citar na minha introdução, tá? Então, eu tenho que apresentar na introdução e desenvolver no desenvolvimento, certo? De forma hierárquica. Por que que essa palavrinha é tão importante? Porque se eu fiz a primeira tese, eu tenho que desenvolver no primeiro D1, certo? No D1. Se eu fiz a segunda tese, eu tenho que desenvolver no D2. Eu não posso falar da minha segunda tese no meu segundo parágrafo. E eu não posso falar da minha primeira tese no meu terceiro parágrafo, porque eu sei que a estrutura tem que ser hierárquica. Eu sei que meu segundo parágrafo eu tenho que falar da primeira tese, que vai ser o meu D1. Meu terceiro parágrafo tem que ser sobre a segunda tese, que vai ser o meu D2, certo? Estamos aí na metade do texto, porque ainda falta a conclusão. Na conclusão, gente, para eu ganhar 200 pontos na competência 3, vocês vão ter que propor uma solução para aquelas duas teses. Que teses, professora? As que foram citadas na introdução e desenvolvida nos desenvolvimentos. Eu só consigo tirar uma nota boa, 200 pontos na competência 3, se eu solucionar essas duas teses. E aí, às vezes, o aluno faz uma proposta de intervenção que não contemple essas duas teses. Então, o que é que o aluno tem que fazer? Duas propostas de intervenção, tá? Então, se não contemplar as duas, eu tenho que desenvolver duas propostas, porque precisa solucionar. Eu não posso apresentar uma causa, desenvolver esta causa e não solucioná-la, tá? Então, preciso solucionar. E aí, no momento que eu faço, apresento as teses na introdução,
desenvolvo no meu desenvolvimento e soluciono na minha conclusão, é um projeto de texto estratégico. Só que falta aí o quê? O desenvolvimento das ideias. E aí, turma, tem que ter cuidado para não ficar repetitivo. As duas teses que você for escolher, não escolha teses que sejam de ideias muito próximas, porque isso impede que o seu texto torne-se progressivo, certo? Outra coisa também, tome cuidado para não ficar com estruturas frasais repetitivas, certo? Tente ter essa diversidade. Não se preocupe, eu quero primeiro, nesses primeiros momentos das aulas, né, até a quarta aula, que vocês façam produções de vocês. Mas na nossa quinta aula, que a última aula do primeiro bloco, vocês receberão esqueletos de redação prontos, tá? Umas 5 redações, esqueletos prontos, que você pode utilizar em qualquer redação, com qualquer tema, que a sua nota mínima será 920 pontos. Basta não assassinar a gramática, certo? E ter um argumentozinho bom. Se você aprofundar esses argumentos e não ter desvios ortográficos, você tira 1000 pontos. Então, com esses esqueletos que eu vou apresentar para vocês. Só que eu só vou apresentar na quinta aula. Por quê? Porque eu quero primeiro explorar mais o conhecimento de vocês, para depois eu dar a redação pronta, certo? Mas vocês terão sim. Vocês receberão uma apostila com citações prontas, com citações coringas, esqueletos prontos, apostila de operadores argumentativos também. Então, tudo isso vai prontinho. Mas eu quero também ensinar vocês a produzir isso, tá? Então, competência 3, tranquilo? Então, trabalha aí projeto de texto e desenvolvimento das ideias, tá? Então, eu tenho que saber argumentar, eu também tenho que desenvolver. Não adianta eu me preocupar só com o projeto de texto e não me preocupar com o desenvolvimento das ideias, certo? Competência 4, turma. A competência 4 trabalha demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí, o que é que a competência 4 exige de fato? Simples. Operadores argumentativos e elementos coesivos, certo? Então, é isso que o corretor do Enem vai analisar na competência 4. Então, primeiro, lembra lá das 7 dicas que eu falei para vocês? Então, o que é que lá dizem em uma das dicas? Que tem que ter operador argumentativo iniciando o segundo parágrafo, iniciando o terceiro parágrafo e iniciando o quarto parágrafo. É obrigatório, turma. Você só vai ganhar ponto se você tiver, no mínimo, 2 operadores argumentativos iniciando os parágrafos. A gente pede segundo, terceiro e quarto para poder ter um aí para salvar, né? Vai que tem algum erro, então vai ter aí 2 garantidos, né? Mas tem que ter no mínimo 2. Quais são esses operadores? Nesse contexto, entretanto, dessa maneira, portanto, são conectivos que acabam fazendo um elo se referindo ao parágrafo anterior. Sim, professor. Então, se eu colocar aqui, nesse contexto, outro sim, e, portanto, eu já garanto meus 200 pontos na competência 4? Não, ainda tem outros detalhes. Além desses operadores argumentativos aparecerem no início dos parágrafos, certo? Do segundo, do terceiro e do quarto, tem que aparecer também dentro dos parágrafos ligando os períodos. E aí lá vem mais aquela dica. Por isso que um parágrafo não pode ter um único período, porque se tiver um único período, ele não vai ligar para um operador argumentativo dentro do parágrafo. Lembra? Então, tem que ter o parágrafo ligando os períodos, certo? Detalhe, não pode repetir esses operadores argumentativos dentro do texto. Se repetir, você perde nota, tá? Outra coisa, além dos operadores argumentativos, a gente analisa os elementos coesivos no texto. E aí a gente vai analisar se há alguma repetição de palavras. Professora, pode? Até pode, desde que não seja dentro do mesmo parágrafo, nem dentro do mesmo período, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Por quê? Se tiver, cai a sua pontuação, tá? Então, assim, você, ao invés... E como é que eu faço, professor, então, para não colocar?
use palavras sinônimas, use elementos coesivos como pronomes, tudo para poder substituir e que não venha repetir essas palavras. Lembrando, viu, gente, que quando eu falo em palavras, não é a palavra por si só, é o radical da palavra também, tá? Então, não é só a palavra em si, mas sim o radical. Então, não pode ter essas repetições nem do radical da palavra, tá? Então, competência 4, o que é que a gente analisa? Se há operadores argumentativos e os elementos coesivos. Não pode ter repetição dos operadores argumentativos, não pode ter repetição de palavras, certo? Porque refere-se à parte do elemento coesivo. Não pode ter inadequação desses operadores argumentativos. Por exemplo, eu quero colocar uma ideia contínua e eu coloco uma ideia contrária, por embora, né? Então, não, tem que ter o operador argumentativo adequado. Hoje vocês receberão uma planilha, tá? Ela não é oficial, a oficial eu vou passar para vocês quando vocês receberem quando a gente trabalhar a competência 4, tá? Mas eu vou dar hoje uma lista de citações, né, de repertórios, e uma lista de operadores argumentativos para que vocês tenham uma basezinha aí para produzir a redação da próxima semana, tá bom? Vamos lá. Na competência 5, a gente analisa 3 pontos também. Deixa eu só aumentar aqui. Vou botar aqui maiorzinho para ficar melhor. Gente, o que é analisado na competência 5? 3 pontos. Primeiro, se existe uma proposta, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Primeiro, tem que ter respeito aos direitos humanos, senão você zera, tá? Competência 5. Então, assim, você não pode falar, por exemplo, uma organização Acesso ao Cinema no Brasil, que as pessoas surdas não podem ir à escola porque acaba atrasando os alunos que não têm nenhum tipo de deficiência. Não pode isso acontecer, porque isso fere aí, né, os direitos humanos, tá? Então, tem que ter o respeito aos direitos humanos, certo? É o primeiro ponto. Mas, não infringindo aí os direitos humanos, o que é que tem que ter a sua redação? Na competência 5, para tirar 200 pontos. Elaborar uma proposta de intervenção. Essa proposta tem que estar relacionada ao tema com os 5 elementos básicos, tá? A proposta de intervenção é uma solução que você vai apresentar para suas teses, certo? Os 5 elementos, falei na aula passada, agente, modo meio, detalhamento, ação e efeito. Agente é quem vai fazer a ação. A ação é o que será feito. O modo meio é como será feita essa ação. O efeito é a consequência desta ação. Detalhamento, qualquer informação a mais referente a qualquer um desses 4 elementos, certo? Tem que ter os 5 elementos. Você só recebe 200 pontos se tiver os 5 elementos. Se não tiver esses 5 elementos, você receberá correspondente à quantidade de elementos que tenha. Por exemplo, se tiver só um elemento, só uma ação, você receberá o quê? 40 pontos. 2 elementos, ação e agente, 80 pontos. 3 elementos, 120 pontos. 4 elementos, 160 pontos. 5 elementos, 200 pontos. Ou seja, muito prático. Tem elementos, tem a pontuação. Não tem elementos, não tem a pontuação. Tá certo? Então, na competência 5, a gente vai analisar justamente isso. Lembra das dicas que eu coloquei lá na primeira aula, que o tema da redação tem que ter na introdução e na conclusão? É justamente por isso. Porque na competência 5 exige que você aborde o tema por completo. Entendeu? Então, proposta de intervenção que aborde o tema por completo com os 5 elementos básicos. Como você pode fazer essa sua conclusão? Vamos lá. Primeiro período, você vai fazer da sua conclusão.
Você vai fazer um anúncio da sua proposta de intervenção colocando o tema, tá? É necessário, e aí você vai desenvolver. Segundo período da sua conclusão, colocar aí a proposta em si com os 5 elementos. Último período da conclusão, fechamento do seu texto, certo? Muitos alunos, estrategicamente, no fechamento do texto, retoma a contextualização que foi citada na introdução. Por que, que é comum eles fazerem isso? E por que, que eles fazem isso? Para mostrar para o corretor que a sua redação ela está ligada do início, da primeira linha do seu texto até a última linha. Tá? Então, ele mostra para o corretor isso, que ele se preocupou em fazer essa conexão entre ideias. Ok? Turma, vamos lá, foca bem aqui. Alguma dúvida sobre a competência 1? Agora eu quero que vocês falem. O que é que analisa? Leiam aí. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. De fato, o que é analisado na competência 1? Quem tem ideia? Quem quer arriscar? Pode arriscar, se errar não tem problema não. O que é analisado na competência 1? Bora, gente. Tem noção do que é analisado na competência 1? Se tiver vergonha, pode colocar no chat também. Não sabe ou está com vergonha? Deixa eu ver aqui. A escritas e erros ortográficos. Muito bem, Yasmin. Exatamente isso. Os desvios ortográficos e a estrutura sintática. Não pode ter parágrafo com um único período. Se preocupe com essa estrutura sintática. Tá? Por que eu estou frisando? Porque eu recebi redações com um único período. Não pode acontecer isso, tá? Tome cuidado com as acentuações, pontuações, tá bom? Na competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. 3 coisas que a gente analisa na competência 2. Quem lembra essas 3 coisas? Força aí a mente. Qual a primeira coisa que eu tenho que ver? Que o seu texto tem que ter características de quê? De um texto o quê? Primeira coisa que o corretor fala. Por que tem que ter 4 parágrafos? Para que tem que ter 4 parágrafos no seu texto? Para ter uma introdução, o desenvolvimento e conclusão. Além da estrutura dissertativa, eu tenho que olhar o que mais na competência 2? Se aborda o tema por completo. Além disso, o que é que eu tenho que ver? Se há um repertório legitimado, pertinente e produtivo, certo? Então, tenho que observar isso, tá? Na competência 3, o que é que eu vou observar? O projeto de texto, certo? E vou analisar também o desenvolvimento das ideias. Tudo tem que estar interligado. Na introdução, 2 teses que nortearão todo o texto: desenvolvimento, certo? E a conclusão, ok? Na competência 4, muito fácil. Gente, não tem como não tirar 200 pontos na competência 2 e na competência 4, tá? 4, operadores argumentativos e elementos coesivos. Depois que você terminar de escrever toda a sua redação, você vai pegar e vai observar se tem alguma palavra repetida. A palavra repetida você vai substituindo, certo? Aí você vai observar, tem operadores argumentativos iniciando todos os parágrafos? Massa. Tem operador argumentativo dentro dos parágrafos? Pronto, fechei minha competência 4. Competência 2, competência 4 e competência 5, obrigatoriamente o aluno tem que tirar 200 pontos. Porque na competência 2 você já sabe que tem que ter um repertório. Né? Então você vai botar o repertório, legitimado, pertinente e produtivo. Só isso já contempla aí os 200 pontos, tá? Competência 4 também. E a competência 5, você já sabe que tem que ter uma proposta de intervenção com os 5 elementos. Fez sua proposta de intervenção, você vai olhar. Quem é o agente? O governo? Ótimo. Quem é o detalhamento do agente? Esse aqui, órgão responsável para tratar sobre isso, isso e isso? Ótimo. Quem é a ação? Aí você vai ler. Normalmente a ação, gente, faça no infinitivo o verbo, tá? O modo meio, dicas.
Para você introduzir o modo meio, deixar claro para o corretor que você colocou o modo meio, pode por meio de ou através de, eu ainda prefiro por meio de do que o através de, certo? Para identificar o efeito, você pode colocar assim, você pode colocar também desse modo, você pode colocar com isso, e aí colocar o efeito em si, entendeu? E aí você deixa claro para o corretor esses 5 elementos. Tranquilo, turma? Alguma dúvida sobre essas competências? São essas competências que serão analisadas, tá? Essas competências que serão avaliadas, e isso que eu acabei de falar, que são as características de cada competência. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar detalhadamente cada competência dessa, certo? E aí eu vou tentar mostrar o caminho para que vocês sempre tirem a nota máxima em cada competência, ok? O que é que eu quero para vocês? A redação que vocês vão fazer essa semana, eu quero que vocês façam olhando as 7 dicas de uma redação nota 1000, tá? Então, você vai fazer a sua redação e vai fazer a sua autoanálise. Por exemplo, qual é a primeira dica? Vocês copiaram essas dicas no caderno, né? É importante, viu, turma, que vocês copiem essas dicas no caderno, tá? E aí você vai observar, né? Qual é a primeira dica? Ter 4 parágrafos. Aí você vai olhar, tem 4 parágrafos? Ok, beleza, deixa eu só interromper aqui. Espera aí, vamos que eu vou voltar. Aí você vai olhar, beleza. Aí qual é a segunda dica? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Espera aí. Vou botar aqui só para que vocês possam analisar. Espera aí. Estou abrindo, já estou finalizando, tá? Pronto, produziu sua redação, vai para a autoanálise, certo? Aí você vai olhar aqui, vamos lá. Tem 4 parágrafos? Ok. Cada parágrafo tem no mínimo 3 períodos? Ok. Cada período está iniciando com um conectivo? Pronto. O projeto de texto tem 2 teses na introdução. Essas teses estão sendo desenvolvidas de forma respectivas no desenvolvimento e existe um fechamento dessas teses na conclusão? Pronto. O tema está na introdução e na conclusão? Pronto. Os parágrafos 2, 3 e 4 inicia com um operador argumentativo? Dica 7. A proposta de intervenção tem os 5 elementos válidos? Pronto. Então, eu quero que vocês já produzam a redação em cima dessas dicas aí, tá? Então, toda a redação agora que vocês enviarem, vocês têm que, antes de enviar para mim, fazer essa análise, certo? E aí, aos poucos, a gente vai tentando também adequar aquelas competências. Quem copiou as competências, eu até vou mandar para vocês também o slide, para que vocês se não deu tempo de copiar no momento da aula, que vocês possam copiar depois no caderninho. Façam essas anotações, releiam essas anotações diariamente até aprender, até internalizar. Vamos aí entrar na prática da aprendizagem por meio da repetição, certo? Então, analise aí cada ponto e toda vez que você for, enquanto você não internalizar, toda vez que você for fazer a sua redação, eu quero que você pegue esses 7 passos e observe se contém aí esses 7 passos na sua redação, ok? Turma, alguma dúvida sobre a explicação? Querem questionar alguma coisa ou complementar? Agora é o momento de vocês, podem falar. Ou tudo tranquilo? Entenderam tudo direitinho? A aula está gravada, eu vou passar o link para vocês também, tá bom? Na aula passada eu esqueci de encerrar a gravação e aí ficou lá não sei quantas horas gravando, quando eu olhei já tinha passado, mas hoje eu vou passar para vocês direitinho, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até a próxima semana. Qualquer dúvida no momento que estiver fazendo a redação,
pode mandar mensagem para mim, tá, no WhatsApp, que eu respondo, que eu oriento direitinho. Então, qualquer coisa pode perguntar, tá bom? E a gente vai ficar aí nessa prática, fazendo a redação semanalmente, e vocês vão perceber a evolução de vocês, tá bom? Então é isso, beijão e até a próxima. Tchauzinho.